Fala galera, tudo tranquilo? Estamos começando aqui a nossa terceira parte da entrevista com o Leonardo Momed, falar um pouquinho sobre fotografia. Hoje a gente vai falar sobre luz natural, o uso da luz do sol nas cenas do filme, como a gente organizou mais ou menos o nosso tempo para fazer isso funcionar. Eu queria aproveitar também para falar para vocês de outro projeto que eu estou fazendo com a amiga minha, a Gabi, a Gabriela Oliveira. Ela é psicóloga, pesquisadora, e a gente está fazendo um podcast sobre saúde mental, o Psychocast. E já está no segundo episódio, a gente está falando um pouco sobre saúde mental. No primeiro episódio a gente falou justamente o que é saúde mental, o que é que a gente pode fazer assim por cima para cuidar disso. No segundo episódio a gente já entrou num assunto mais denso, né? A gente falou sobre estoicismo, é um conceito relativamente simples de entender. Tem lá um podcast curtinho, né? A gente está tentando fazer ali por volta de 30 minutos, 20 a 30 minutos, para não ficar cansativo, ser uma mensagem objetiva. E já tá em todos os agregadores, né? Tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Castbox, que é uma plataforma gratuita. E eu vou deixar aqui os links na descrição aqui tanto do IGTV como no YouTube, para quem tiver afim. A arroba do perfil do próprio podcast eu vou deixar aqui para vocês acessarem diretamente. Lá eu tô colocando trechos do podcast, assim, de 1 minuto, 1 minuto e meio, falas pontuais da Gabi sobre saúde mental, que é para vocês entenderem mais ou menos qual é a tônica da conversa, mais ou menos qual é o conteúdo do que a gente está conversando. Então, voltando aqui para o nosso vídeo, eu vou falar agora com o Momed, como eu já disse, um pouco sobre a iluminação usando a luz do sol, a luz natural. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as traquitanas que a gente usou para fazer esse filme. Se curtiu, como sempre, dá um likezinho, comenta o que é que você achou. Se você não gostou também, comenta para eu saber o que é que você não gostou, o que é que a gente pode melhorar. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar para mim ou para o Momed. Lembrando que vai ter vídeo também do resto da galera da equipe. Vocês têm que ouvir o depoimento da Carol Alcântara, que fez a direção de arte, e vocês não têm noção do tamanho da mão dessa mulher nesse filme. Ela fez muita coisa. Então é isso aí, galera, aproveita o vídeo, valeu. Porque no planejamento da captação, quando a Raíssa fez, que foi a Raíssa que fez lá, que eu me lembro que ela pirou pra fazer essa organização, a gente organizou assim, pra facilitar pra gente. Começar pelas externas, que são mais complicadas, e depois fazer todas as internas, Sim. né? Eu acho que a gente fez até 2 dias de externas e o resto foi interna. E aí a gente tentou fazer isso. Eu me lembro que a gente, na nossa primeira gravação, nossa primeira diária, foi lá no Porto das Dunas de manhãzinha cedo, né? Porque a gente queria pegar uma luz mais lateral de manhãzinha cedo, porque à tarde já tinha outras coisas pra fazer, né? E aí eu queria que tu tentasse lembrar um pouco desse planejamento dessa luz do sol, como foi que a gente usou essa luz. Bom, seguinte, uma coisa básica, né? Quanto mais aberto o seu plano, mais dificuldade você vai ter de iluminar, de controlar a luz e tal, que você vai ter mais coisas, mais espaço para iluminar. Então, para a primeira cena do filme, a gente tinha que colocar o assassino num descampado. Então a gente obrigatoriamente precisava abrir o plano ao máximo. Então por isso a gente começou por lá, porque a gente começaria no início do dia bem cedo, com luz baixa, com intensidade menor, e a luz vem na diagonal, você pode rebater aqui, e a sombra que está sendo formada no objeto não é tão dura, não é tão escura assim, digamos. A diferença de luz não é tão grande, né? Com o meio-dia, que é uma luz muito potente e uma sombra muito, muito escura, né? Exatamente, e que influencia uma série de coisas. Então a gente pegou e colocamos o sol para trabalhar ao nosso favor. A gente colocou a cena mais aberta para iniciar o dia, e nos momentos com a luz mais dura a gente escolheu ir para uma interna, onde a gente filtrou essa luz embaixo de um telhado que não tinha forro. Então a gente tirou algumas telhas, botamos ali um difusor, um Tecron, né? E aí a gente conseguia filtrar e deixar essa luz macia, bacana. E de acordo com os locais, os pontos onde a gente abria os buracos no telhado, a gente tinha como se fosse um refletor, né? Então a gente podia, inclusive, agora não precisa dessa não, a gente pode tampar aqui, né? E deixa rolar só essa calha aqui, essa calha e tal. Quando a gente tinha a possibilidade de luz mais macia, que a gente chama, que é essa luzinha da hora mágica, que acontece 2 vezes por dia, no início e no final do dia, a gente trabalhava as externas mesmo, assim. Porque o bar, ele é uma interna, mas ele é meio externo, porque é um bar aberto. Sim. E isso é colocado no filme, né? Então ele é meio como uma mercearia.
né? Na beira da praia. Então a gente deixou para rodar na luz dura, na luz mais difícil, né? A gente deixou para debaixo dessa coberta e poder filtrar a luz do sol, né? E nos preocupar com a eletricidade, sacou? E ter uma luz linda, né? E deixou para início e fim do dia as cenas mais dramáticas, né? Que é uma característica minha, assim, brother, eu gosto muito de botar a luz em quadro, assim, sabe? O flare, saca? O rasgadão, o borrado e tal. Então a gente era outra razão pra gente jogar isso também pro final de tarde. Então a gente sempre tem isso, né? Sempre tem esses momentos de planos mais abertos externos, sempre são nesses horários. De manhã cedo. Exatamente. E final da tarde. E a cena inicial do filme, ela foi gravada nesses dois horários, né? Inclusive ela monta junto, porque o drone foi gravado depois, o Marquinhos Montenegro foi gravar, arrebentou. E vocês gravaram à tarde, Foi fim de também, tarde. foi final da tarde. Mas aquela cena, ele enterra o cara, não sei o que, entra dentro do carro, sai fora, quando a câmera, de dia, né? E a gente corta, mas ele tem essa mesma característica da luz baixa, né? Então a gente consegue montar e não ser tão percebido assim, não ser tão perceptível assim.